Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão. Que Jesus possa estar presente nos nossos corações e nos nossos lares, trazendo harmonia e, principalmente, entendimento sobre as verdades da vida e o propósito das experiências que nós passamos todos os dias. Hoje, nossa reflexão é mais uma vez com Joana de Ângeles, sobre mais um capítulo do livro Desperte, Seja Feliz, que faz parte dos 16 volumes psicografados por Divaldo Franco, que compõem a série psicológica. Inicialmente, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Criador, a Deus, pedindo entendimento para que possamos aproveitar as lições de hoje, pedindo paz e pedindo fortaleza moral para que possamos colocar em prática essas lições, sempre levando a harmonia onde quer que estejamos. Vamos iniciar, então. Hoje nós vamos estudar o capítulo 28. Esse capítulo 28 que fala sobre os mecanismos da evolução. Mecanismos da evolução, porque nós sabemos que nós somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, mas que com o tempo a gente progride, a gente evolui, até que possamos atingir a condição de espíritos puros. Esse progresso não vai acontecer em única etapa, nós vamos precisar de várias reencarnações. De acordo com Allan Kardec e as obras básicas do Espiritismo, nós começamos como as formas mais simples de vida e o nosso princípio espiritual, ele vai ocupando organizações cada vez mais complexas, até que nós possamos atingir a condição de humanidade. E encarnando como humanos, nós ganhamos individualidade e raciocínio, e aí, então, começamos a adquirir também o livre-arbítrio. A esse respeito, Emmanuel também afirma que a escala do progresso é sublime e infinita. Então, nós já fomos muito mais primitivos e estamos no processo para nos tornarmos mais evoluídos, para nos tornarmos espíritos puros. Mas, é claro, a evolução tem um custo, e o custo é a aprendizagem. Por isso, Joana vai iniciar esse texto dizendo que as conjunturas difíceis fazem parte do processo evolutivo de todas as criaturas. Enfermidades, incompreensões, problemas no lar, limites orgânicos, dificuldades econômicas, todos esses são mecanismos de que se utilizam as leis soberanas para estimular-nos ao avanço e à conquista de mais elevados pisos. Essas são as palavras de Joana. E o que é consolador nessa mensagem é saber que nada disso é castigo divino, gente, e que também nenhum sofrimento, por pior que seja, vai ser eterno. Pelo contrário, mesmo com dificuldade, o processo de sofrimento vai ser superado quando nós aprendemos a sermos evoluídos. Quando a gente deixar para trás alguns dos sentimentos mais primitivos, os apegos, o orgulho, e começarmos a ver a vida como uma oportunidade divina. É claro que esse processo é lento e, principalmente, exige esforço, porque se a gente só deixar a vida passar, as coisas acontecerem, o que vai comandar é o nosso instinto primitivo, que é o que está impregnado em nós, e não o nosso racional, que é o que nós precisamos desenvolver. Então, quando pensamos duas vezes antes de agir, quando paramos de culpar o outro e começamos a refletir sobre a nossa própria responsabilidade, quando nós fazemos um esforço para sermos educados com outras pessoas, para não reclamar de tudo e de todos, isso indica que nós já estamos no processo. E cada vez que nós damos um passo à frente, Deus, a espiritualidade, chega junto para nos ajudar nesse processo. Mas aí, diante, às vezes, das dificuldades da vida, o que a gente faz é ficar se perguntando, gente, não dava para dar uma aliviada? Joana, será que não dava para evoluir de um jeito mais suave, não? Assim, por exemplo, tendo uma vida bem-sucedida, pelo menos isso. Aí a gente
realmente, muitas vezes, deseja as comodidades da vida. E olhando para o lado, observa que muitas vezes há pessoas que passam, sim, por essa encarnação tendo sucesso financeiro, né? Não tendo preocupações financeiras, tendo sucesso profissional, alcançando a carreira que sempre desejou, e por aí vai. Pessoas que nascem com talentos diferentes e muitas vezes esses talentos auxiliam essa pessoa a ter uma vida mais tranquila. Só que Joana vai dizer que também essa situação pode ser bem difícil. No texto, ela vai trazer o seguinte: mesmo os triunfos aparentes, a fama transitória, a saúde, a tranquilidade doméstica, tudo isso torna-se às vezes motivo de aflição. O brilho da fama é visitado constantemente pela treva da inveja, que tenta empanar ou mesmo apagá-la, levando a calúnia a tiracolo para o empreendimento nefasto. As pessoas que aparentam felicidade e transitam no carro do triunfo também experimentam dores e sofrem de ansiedades e depressão. Então, que ela está dizendo com isso? Que muitas vezes a gente vê a pessoa numa aparente felicidade, mas a gente não sabe o que ela leva dentro de si. Ela pode estar sofrendo com ansiedades e depressões, e por isso a gente vê tanta gente que parece que teria tudo para ser feliz, mas não é. E ainda ela acrescenta que o brilho da fama é visitado constantemente pela treva da inveja, que tenta empanar essa fama ou mesmo apagá-la. Quer dizer, o ser humano ainda não aprendeu a conviver com tranquilidade com o sucesso do outro. E aí, quem tem sucesso sofre esse efeito. Nós ainda nos comparamos muito, nós não pensamos no nosso próprio trabalho de construção e realização. A gente fica comparando, a gente mede o nosso sucesso por comparação com o sucesso do outro e não por tudo que a gente já conquistou a gente mesmo. Cada um quer ser mais do que o outro. Cada um quer fazer mais e, às vezes, quando não consegue, vai buscar o quê? Diminuir o outro. Porque diminuindo o outro, a gente acha, aparentemente, se engrandece. Joana vai trazer um pensamento de Milton, um poeta inglês, que afirmava que a fama é a espora que eleva o espírito iluminado, a fim de que ele mais se desdobre e mais trabalhe. Uma pessoa notável, por muito construir para si e para a sociedade, já está acostumada a trabalhar. E quanto mais ela se ilumina, mais ela trabalha. Vocês já repararam que tem gente que tem a maior facilidade em fazer as coisas, e você fala assim, nossa, essa pessoa está se desgastando tanto, está trabalhando tanto, mas já é o hábito, já é o ritmo dela. Os espíritos de luz, então, são os que mais trabalham e os que mais se dedicam por nós. Nós que ficamos para trás ainda nesse processo, né? Mas também buscando nos elevar. E pessoas elevadas, elas são essencialmente ativas. Lembram das palavras de Jesus? Eu trabalho e meu pai também trabalha. Então, nem sempre essa pessoa vai trabalhar por si própria. Muitas vezes ela vai estar trabalhando muito, se desgastando bastante, mas é pelo bem comum. E André Luiz, ele traz isso no livro Nosso Lar também, né? E no livro Nosso Lar, ele conta que a única pessoa da colônia que nunca descansava era o próprio governador. Todos os outros descansavam, o governador não. Na hora do que ele teria para o descanso, ele vai para as câmaras de retificação visitar os enfermos. E ele era o espírito mais elevado de toda aquela comunidade. Então, é bem isso que Joana está falando e que Milton fala também. Então, o processo evolutivo passa por esse processo de buscar trabalhar e servir cada vez mais. Isso no ambiente onde muitas vezes nós vamos ter que estar lidando com essa inveja, nós vamos estar nadando contra a maré, mas Joana prossegue dizendo que a Terra é a escola dos aprendizes em fase de imperfeição e ignorância. Então, gente, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente faça e se dedique, não vamos esquecer que se estamos na Terra é porque ainda somos imperfeitos e trazemos muita ignorância. Ignorância no sentido de desconhecimento mesmo, tá?
E na Terra, nesse processo, não somos exatamente iguais. Nós estamos numa faixa, mas ela mesma vai falar. Alguns bem-intencionados, se esforçando, outros preguiçosos, criando embaraços para o próximo e para eles mesmos, diversos distraídos, atrasados, raros com aproveitamento louvável, mesmo assim vivendo as condições e peripécias da sua humanidade. Então, por mais que a pessoa esteja avançada, que esteja um passo à frente, mas somos humanos e estamos sujeitos à humanidade, a esse corpo que nós habitamos. Também és estudante algo negligente, Joana traz, equivocando-te, envolvendo-te em pugnas mesquinhas, gerando animosidade e perdendo tempo útil. E, de fato, muitas vezes a gente perde bastante tempo em pequenas coisas da vida que, se a gente pensasse, se a gente vivesse de forma a lembrar que nós somos espíritos imortais e que estamos aqui somente com o objetivo de evoluir, a gente não se pegaria nessas coisas pequenas, a gente daria menos valor para elas. Então, Joana fala, não te iludas com a vã esperança de lograres felicidade sem esforço e paz sem lágrimas. Nós vamos ter lutas, seja qual for a posição que a gente ocupe aqui na sociedade. A ti cabe a honrosa tarefa de enfrentar os problemas e solucioná-los, de trabalhar a enfermidade e recuperar a saúde, de lutar e adquirir a paz íntima em qualquer situação a que te vejas conduzido. No desequilíbrio que predomina em toda parte, sê tu quem permanece com a serenidade. E quando ela fala aqui, gente, de trabalhar a enfermidade e recuperar a saúde, não vamos entrar naquele complexo de culpa se nós temos, por exemplo, uma doença com a qual nós temos que conviver, uma doença crônica ou uma doença para a qual os médicos ainda não encontraram cura. Não significa que nós somos menos do que os outros que não têm nenhuma doença. Significa que nós estamos no processo, muitas vezes até no nosso planejamento reencarnatório, nós pedimos essa doença, por quê? Porque a verdadeira enfermidade é a nossa enfermidade espiritual, é a nossa enfermidade emocional, é a enfermidade dos nossos sentimentos. Então, é isso que nós precisamos curar. E muitas vezes, para que a gente se cure como espírito, o nosso corpo, ele precisa sofrer como matéria, mas faz parte do processo e é importante a gente saber que nada dura para sempre. Sempre vai durar o tempo que a gente precisar para aquela aprendizagem. E Joana nos traz que no vozerio das acusações seja o teu silêncio a forma de defesa. Então, quando a gente consegue já ser a pessoa que permanece serena diante das tribulações do mundo, ser pelo menos silenciosa, quando a gente é acusado, né? Então a caridade às vezes é até permanecer em silêncio. Quando pessoas vêm nos acusar, a gente sabe, tem a consciência tranquila de que está agindo no bem, não é necessário ficar batendo boca para se defender. E ela prossegue. Na urdidura de qualquer mal, a tua se torna a presença do bem. Então, muitas vezes a gente fala assim, mas também todo mundo aqui age dessa forma. Joana está falando que nem uma mãe para a gente, mas você não é todo mundo, seja diferente. Se todo mundo age num sentido que você considera que não é o bom, não é um sentido de progresso, então que nós sejamos essa pessoa diferente, que vai agir no bem, vai ser a presença do bem na urdidura de qualquer mal. Quantas famílias a gente vê em que as pessoas se envolvem em disputas, em brigas, em troca de insultos, e tantas vezes no meio de tudo isso tem aquela pessoa que só quer que o conflito se acabe, independente de quem está certo, de quem está errado. Muitas vezes essa pessoa é mal entendida, até porque ela não quer tomar partido, ela só quer acalmar os dois lados e às vezes acaba sobrando para ela, mas é a pessoa que está plantando o bem ali. E Joana está dizendo para a gente ser essa pessoa. Na urdidura de qualquer mal, a tua se torne a presença do bem. Ajudar os dois lados, mesmo que as pessoas naquele momento não compreendam essa atitude, mas sejamos aquele que pacifica.
quando parece que as pessoas não querem a paz. Nunca abandones a trilha da fé, nem te apartes dos deveres sacrificiais, porque sofres ou defrontas dificuldades. Então, diante das dificuldades, que a gente não esmoreça. Facilidade, improvisação, sorte, são expressões que não existem no dicionário dos códigos divinos. Às vezes a gente fala, fulano tem sorte, fulano tem as facilidades da vida. Não é isso, gente. Tudo é programado, tudo é planejado para a necessidade daquele espírito. De repente, aquele espírito está numa situação que não necessariamente é melhor que a nossa, mas com uma necessidade diferente da nossa. E ela diz que tudo são conquistas arduamente conseguidas, inclusive a paz. No meio de tanta tribulação, você vê uma pessoa em paz, fala, fulano que é feliz, porque consegue ficar em paz. Fulano conquistou aquilo. Fiel é ideal que abraças e a vida que te exorna a marcha, não temas, não recues, não desesperes nunca. A felicidade virá e permanecerá contigo a partir do momento propício. Tudo são conquistas arduamente conseguidas. E cada um vai conseguir alcançar essa felicidade em um momento diferente. Tem um exemplo muito interessante, narrado por Ivone Pereira, que ela fala, que ela narra nos romances dela. Esses romances, gente, são histórias das próprias encarnações de Ivone. E ela recebia essas histórias da espiritualidade como uma forma de não esquecer quem ela tinha sido e não voltar a cometer os mesmos erros. Olha que maravilha! Nada. Ela se via torturada pelas lembranças dos erros que ela havia cometido. Precisa ter muito equilíbrio para a gente conviver com essas lembranças. Por isso, graças a Deus, a maioria de nós não se lembra. E desde o século XVI, a Ivone Pereira, ela tem um espírito muito evoluído que a acompanha. Às vezes como irmão, às vezes como pai, outras vezes como um padre que guia, que orienta. Em algumas situações isso aconteceu. E essas obras, então, de Ivone, elas vão refletir 4 séculos de luta que ela enfrentou para se recuperar dos erros do passado. E 4 séculos em que esse espírito de luz, que é o espírito Charles, a acompanhou. E veja, isso é somente um pedacinho da história dela. Tem um outro livro de Leon Tolstói, que é Sublimação, que vai contar anterior ainda, na época de Cristo, onde é que Ivone Pereira e o Espírito Charles também estavam. É o último conto do livro Sublimação, o título é Sacaram. Leiam lá, é muito legal, gente. Bom, a gente não tem essas lembranças das encarnações passadas, com certeza é melhor não ter, mas uma coisa nós sabemos: tudo que a gente vive agora é trampolim para a nossa maturidade espiritual. Tudo é oportunidade, gente. E quanto maior a dificuldade, maior vai ser o nosso mérito quando nós superarmos essa dificuldade. Então, nós temos motivos para agradecer as dificuldades da vida, né? Quanto maior a dificuldade, maior a confiança em Deus e nós, de que nós vamos conseguir superar. E aí vamos lembrar disso quando a dificuldade bater à nossa porta. Fala, não, isso aqui é uma oportunidade para eu superar, para eu aprender, para me fortalecer, para eu ser mais feliz, para eu viver em paz, para eu ser aquela pessoa que todo mundo olha e fala assim, nossa, essa pessoa, ela é tão em paz, parece que as coisas são tão fáceis para elas, só nós vamos saber a nossa luta, né? Mas esse é o objetivo, nós já vamos ter dado mais um passinho na nossa evolução. Essa é a proposta de Joana, essa é a proposta da doutrina espírita para a nossa vida, e vamos fazer a nossa prece final, fechando os nossos olhos e conversando com Jesus. Amigo Jesus, agradecemos a lição de hoje e nos propomos a seguir em frente, enfrentando as dificuldades e sabendo que elas existem para a nossa evolução. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Por hoje é só, meus amigos, que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo momento de reflexão.